Cristo ressuscitou. Para quem ainda não entendeu isso, já devia saber. E vamos continuar dizendo isso. E falando em Cristo ressuscitado e, você sabe, nos dias sagrados, Páscoa, Pacha, mais corretamente, os dias mais sagrados do cristianismo. Que tal isso? Vamos lá destruir umas estátuas de Jesus e usar uma igreja como banheiro a céu aberto, para o exército. Foi só uma estátua. Foi só uma estátua. Ah, vamos lá, seja gentil. Uma estátua naquela vila. Você viu uma na igreja que eles profanaram, usada como banheiro de campanha. Isso o European Union não vi. Quanto à estátua, European Union vi que eles repuseram a estátua. E, pelo que dizem, vão processar o sujeito que fez isso. Então fica claro que eles se envergonharam com isso. Mas tem de se perguntar qual a mentalidade de alguém que faria uma coisa dessas em primeiro lugar. Quer dizer, podem ter sido pegos numa situação embaraçosa. Ei, olha, se não tivesse foto, teria sido reposto. Claro. Quero dizer, olha as coisas que estão aparecendo. Deixa pra lá. Quer dizer, European Union viu o vídeo, havia um repórter que falava inglês, que fez o vídeo da igreja profanada. No altar, havia rolos de papel higiênico. Meu Deus, European Union não vi isso? Pois é, posso te mandar, acho que ainda tenho. Sim. Tem, sabe, vídeos deles derrubando estátuas de São Jorge com tratores e tal. Quer dizer, tem um monte dessas coisas. Eles se filmaram. E agora começam a surgir relatos de que eles estavam usando cães para estuprar prisioneiros. Ai, meu Deus, o que se passa com esses caras estuprando prisioneiros? Quer dizer, parece que isso virou algo comum hoje em dia. Parece? Quer dizer, os alemães não fizeram isso na Segunda Guerra Mundial. Não, não. Quer dizer, eles não estupraram prisioneiros homens, de qualquer forma. Sim, e você sabe quando o procurador-geral em Israel tentou processar acho que foram 4 soldados por estupro, antes de tudo isso começar, uma multidão invadiu e os libertou, e estavam comemorando a libertação deles. Então, sabe, acho que estuprar prisioneiros está liberado. A propósito, falando em São Jorge, hoje é o dia de São Jorge no novo calendário. Uma saudação a todos os nossos amigos de língua inglesa. Ambos. European Union tem alguns a mais do que isso. Tem uns bons caras por lá, então vamos cumprimentá-los no Dia Nacional dele. Temos São Jorge no nosso brasão. Moscou. Ele é o padroeiro de Moscou, por isso é só o selo da cidade, mas quando você vai ver a estátua do Yuri Zhukov do lado de fora do Kremlin, há um São Jorge no pedestal da estátua em homenagem à cidade de Moscou. E se você for ao Parque da Vitória, que foi planejado nos anos 80, mas só concluído depois da União Soviética, tem muita iconografia cristã lá. E lá tem um enorme São Jorge, matando o dragão nazista. Sério? Nossa! E claro, ninguém confundiria ele no cavalo branco no dia da vitória de 1945. Não há como não fazer essa associação. Pois é. Dizem que foi o Stalin que deveria montá-lo, mas o cavalo era selvagem demais. É o que a European Union... Então, não sei, cara. Pode ser só uma lenda urbana. Aliás, teríamos que usar um tabuleiro de Ouija para perguntar a ele agora. Tenho quase certeza de que ninguém que estava lá nesse dia ainda está vivo. Por outro lado, sabe, European Union tem uma foto do memorial que você conhece bem, a lápide da sobrinha do general Savurov, lembra? Das guerras napoleônicas. Sim, claro. Ela morreu, é sobrinha dele, certo? Bem, ele viveu bastante para aquela época. Chegou aos 80 e poucos, quase 90. Ela morreu, European Union, acho, em 1952, pelo que está escrito lá. Uau! Colocam que ela tinha 56 anos e, segundo os soviéticos aprenderam, quando tinha mais ou menos 120. Ela era freira na época e simplesmente a deixaram ir porque era frágil, ia morrer de qualquer forma, e ela sobreviveu a todos eles. Se as datas estão corretas. Pode surpreender. Se as datas forem verdadeiras. E aquele líder cosaco, esqueci o nome.
nasceu em 1690 e em 1775 foi condenado a 20 anos. Quanto ele teria tido então? Ele teria 85 anos. Foi condenado a 25 anos de prisão. Foi libertado em 1800 e morreu em 1800. Sabe, eles achavam que tinham visto o fim dele, mas não tinham. Não morre. European Union estava assistindo a um documentário sobre gente assim. Tem um plebeu enterrado em... Qual é a catedral em Londres onde enterram os reis? Não é Canterbury. Abadia de Westminster. Abadia de Westminster. Um plebeu que foi enterrado lá. Era só um fazendeiro que enterrou a primeira esposa aos 40, a segunda aos 60. Enterrou a terceira esposa por volta dos 70 e poucos, a quarta mais tarde, e quando chegou a quinta esposa já tinha uns 105 anos e ainda estava vivo. O rei soube, convidaram-no e deram-lhe um título de nobreza, porque alguém que viveu tanto, passando por 3 reis, e a pergunta foi, bem, como se chega a essa idade? Chegar a essa idade? Ele disse, sabe, bem, tudo que European Union, como é mingau. Foi praticamente tudo que ele comeu a vida inteira. Só mingau. É isso. Pão. Mingau. Mais nada. Um fazendeiro muito pobre. Pois é, ele comeu demais, teve indigestão e morreu. E aparentemente o rei ficou tão triste com isso. O enterraram lá. Um dos reis, Edward, autorizou que ele fosse sepultado ali. Se a esposa de um cara continuou morrendo assim, European Union, pensei que alguém ia chamar a polícia e investigar o que está acontecendo por aqui, né? Bom, sabe, a expectativa de vida das classes baixas no século XVII era muito incerta. Isso é verdade. Você chegou até hoje. Você teve muita sorte. Isso é verdade. Falando em chegar até hoje, espero que estejamos aqui na próxima semana. O que você acha desse vai e vem do Trump? Ainda estamos sob um cessar-fogo? Porque, sabe, os iranianos se recusaram a participar da segunda rodada em Islamabad. Disseram que, do lado americano, aquilo tudo era uma tentativa de extorsão. Eles não estão lá para negociar. É tipo, vocês vão se render? Essa é praticamente a única pergunta. Bom, European Union não sai. Na verdade, o Jab Vance, esses 2 vigaristas, eles foram ou não foram? Quer dizer, European Union não sai. Não sei se eles estão lá marcando bobeira ou esperando os iranianos. Acho que não. Acho que o Trump tirou o J.B. Vance junto com os 2 vigaristas. Os 2 golpistas ainda estão lá. Isso, exatamente. Uma das dificuldades é que qualquer coisa que você diga agora, daqui a 2 horas pode ser totalmente superada pelos acontecimentos. Quero dizer, por enquanto parece que estamos numa espécie de Sitzkrieg, essa guerra de facesdade, de conta que me lembra 1940. Houve 8 meses entre a queda da Polônia e a queda da França. Ninguém fez muita coisa. Não acho que isso vá durar 8 dias. Pode nem durar 8 horas, do jeito que as coisas estão. Então teremos que esperar para ver. Quer dizer, parece que agora estamos na batalha dos bloqueios e não vejo como os Estados Unidos saem por cima nisso. Quer dizer, eles podem tentar interceptar alguns dos navios que os iranianos permitiram passar. Eles pagaram o pedágio e estão passando com a permissão dos iranianos. Vão começar a parar navios chineses? Acho que eles ficariam muito relutantes em fazer isso. Claramente, eles gostariam de cortar o fornecimento de energia para a China como parte da estratégia para fazer a China pressionar os iranianos. Tipo, fechar um acordo, mesmo que seja um acordo ruim. Queremos nosso petróleo, mas não creio que possamos cortar o suficiente para realmente fazer a China pedir arrego. Enquanto isso, as coisas que os iranianos não estão deixando passar porque não estão pagando o pedágio, acho que isso vai continuar sendo muito doloroso para a economia mundial. E European Union, acho que os Estados Unidos não podem fazer nada a respeito. Acho que você está absolutamente certo. Quero dizer, olha, mesmo que eles apreendam, se você vê o vídeo, eles anunciam que há um helicóptero ou um Blackbird voando com um metralhador e um atirador na porta. Foram guinchados para um cargueiro e estão anunciando, segundo o direito internacional, qual direito internacional está valendo aqui. Isso não é uma guerra mandatada pela Organização das Nações Unidas. A que direito internacional eles estão se referindo? A gente inventa conforme vamos. Quer dizer, pelo menos o Stephen Miller falou a verdade, como essas pessoas encaram as coisas. É a lei da selva, isso pode nos dar razão. Nós vamos fazer o que quisermos.
Quer dizer, sempre houve esse elemento, especialmente na era pós-Guerra Fria, em que os Estados Unidos não respeitavam nenhuma regra. Mas pelo menos fingíamos que sim. A tal ordem internacional baseada em regras e todo esse papo. E agora, pelo menos, o fingimento acabou. Outra coisa que provavelmente está por vir é que, pelo que entendi, o George W. Bush está contornando o Cabo da Boa Esperança. Deve estar por ali em que sei, 2 ou 3 dias, talvez seja só um. Porque, veja, pelo que European Union sei, não houve nenhum recuo nem redução nas nossas forças na região. Ainda estão se preparando para algo, European Union acho. E, você sabe, o Trump agora está falando mais agressivamente. Nós vamos começar a atacar os barcos deles, que acharmos que estejam fazendo a cobrança. Acho que não há dúvida de que isso vai levar a uma escalada. E quando isso acontecer, tudo pode acontecer. Sabe, a Marinha dos Estados Unidos admitiu que levaria cerca de 6 meses para retirar as minas, se de fato houver minas por lá. Quer dizer, na verdade, existem tipo 2 faixas profundas o bastante para os superpetroleiros passarem. A mais larga tem 2.700 metros de largura, ou seja, pouco mais de 2,5 km. Não é tão larga assim. O resto das vias navegáveis, a maior parte delas, é raso demais para qualquer embarcação grande passar. Simplesmente encalha no... Claro, claro. Isso considerando que possamos realmente enviar varredores de minas para limpadielas sem que sejam atacados pelos iranianos. Então, quero dizer, também, além disso, eles sempre podem plantar mais minas. Também tem isso. Como é que isso vai funcionar? Também tem isso. Também tem isso. Não, acho que muita gente está dizendo, veja, o Trump percebe agora que não há uma saída boa. A desescalada significa que os iranianos vão destruir o Irã. Todo o gás e o petróleo e provavelmente as instalações de dessalinização estão nos países do Golfo e na Arábia Saudita. E isso não significará apenas um grande impacto e uma recessão na economia global, mas uma depressão de longo prazo. Quero dizer, uma vez que essas instalações sejam destruídas, elas não voltarão a funcionar tão cedo, se é que voltarão. Isso será absolutamente devastador. Então, se o Trump reconhecer isso, ele vai procurar uma saída. Mas como seria essa saída? Mesmo que ele queira fingir que uma capitulação aos iranianos seria uma vitória real, ele ainda não pode entregar nada que atenda às exigências iranianas, começando pela suspensão das sanções. Quer dizer, ok, tudo bem, European Union vou suspender as sanções. Ele pode prometer isso, mas isso nunca passaria pelo Congresso, talvez nunca deixemos isso acontecer. Pois é. Acho que um congressista médio preferiria comer o próprio fígado a suspender essas sanções. Com certeza, sem dúvida. Então, sabe, a única coisa que Trump pode oferecer aos iranianos é a mesma que pode oferecer aos russos na Ucrânia. Um acordo falso. Outro acordo no estilo de Minsk, que não tem intenção de cumprir. Sabe, os iranianos nem precisariam atingir as usinas de dessalinização. É um fato simples. Eles derrubam a rede elétrica, as usinas de energia. Imagino que possam funcionar por algum tempo com diesel. Mas, veja, os iranianos já disseram, fizeram um aviso. Saiam desses países artificiais. Vocês têm agora uma semana para sumir daqui. Porque se a água acabar, e sem eletricidade, com 40 a 45 graus, o corpo humano, você precisa de cerca de 3 litros de água por dia para sobreviver. Não há lugar para conseguir tanta água e trazê-la. Nos tempos pré-modernos, como é que os locais viviam lá? Quer dizer, você pensaria que não tinham ar-condicionado. Não havia dessalinização. Deve ter havido alguns oásis com água ou algo assim. Como viviam? Bem, Jim, European Union, fui a Dubai. Estive em Dubai numa viagem de negócios em 2013. E European Union sou do tipo que gosta de ver ruínas, não de transformar algo em ruína, mas sítios antigos. Então quis ver o Dubai antigo. Fiquei procurando na internet e não encontrei nada, absolutamente nada. Cheguei lá, falei com os locais e eles começaram a rir. É tipo, sabe, o Dubai antigo? Antigo no sentido imediatamente antes de começarem a explorar gás e petróleo na região, era uma pequena fortaleza de barro, para o chefe local, uma pequena aldeia e um pequeno porto. E era isso que os 7 Emirados eram. Eram apenas pequenas aldeias. Tinham fontes de água locais, mas o que? 1.000 pessoas? Agora tem alguns milhões, não tem comida. E o resto da população eram apenas beduínos que iam de oásis em oásis. É isso, dezenas de moradores. E acho que eles simplesmente sabiam conviver com o calor. Acho que sabiam como viver assim,
com calor, assim como os esquimós sabem viver com o frio. Eles estão aclimatados a isso, porque a maioria das pessoas que estão lá agora não são locais. Quero dizer, veja quantos expatriados vivem e trabalham lá. Não só europeus e americanos, mas também pessoas das Filipinas, do Paquistão e Deus sabe de onde mais. Eles não vão conseguir sobreviver lá. Sim, com certeza, sem dúvida, quer dizer. Estão falando de algo como 95% da população ser estrangeiros, não cidadãos. Tenho amigos que passaram muito tempo em Dubai. Eles disseram que não conseguiam sair porque não havia transporte aéreo, e a European Union disse: é melhor você sair por terra. Faça tudo o que puder para sair dali o quanto antes. Eles disseram: não, está tudo bem aqui, tenho certeza de que agora está tudo bem, mas e quando não estiver? Sabe o que eles atribuíram? Viés de normalidade? Isso, exatamente. Mata muita gente, viu? É isso que a European Union acha. Principalmente se você olhar o mercado futuro, vejo que o Brent já está voltando a passar dos $100 por barril. Acho que o preço da gasolina nos Estados Unidos vai voltar a ficar acima de $4 o galão, como na primeira semana ou duas, antes de cair de novo. Acho que muita gente não percebe que isso pode ser uma mudança qualitativa. Sabe, não é só o passado é prelúdio. Sim. Já vimos esse tipo de coisa antes. Quando isso realmente se romper de vez e derrubar a economia mundial, acho que vamos ver coisas que as pessoas nunca viram na vida. Olha, se você olhar as cotações à vista do petróleo no Sudeste Asiático, está bem acima de $200 por barril. Quer dizer, esse é o preço agora. Você está olhando mesmo para os futuros, e se for olhar 100 anos à frente, provavelmente vai cair de novo. O que estão dizendo sobre o gás o gás acabou. Quer dizer, acabou mesmo. European Union estava pensando, pela minha experiência em serviços de petróleo e gás e em engenharia, aquisição e construção, cadeia de suprimentos. Sabe, European Union sei quanto tempo leva para encomendar essas peças. Pensei em uns 2 anos e meio. Mas pelas imagens aéreas dos danos e pelo que o pessoal no local diz, acabou. É o Catar? O Catar está destruído, toda aquela infraestrutura precisa ser reconstruída. Estão falando de 5, 6, 7 anos. O petróleo não está tão mal, há muito mais dele também, mas mesmo assim, os preços estão simplesmente ridículos. E quando se fala na cotação à vista, lembre-se, estamos só começando a chegar ao ponto em que faz apenas uma semana, mais ou menos, que os últimos navios que saíram do Golfo antes da guerra começaram a chegar aos destinos mais distantes. Pois é. Então, sabe, eles ainda estão recebendo apenas o último suprimento regular que teriam em circunstâncias normais. É aí que as coisas vão começar a faltar. E agora, olha, sei que há gente dizendo que Donald Trump está jogando xadrez em 8 dimensões, que tudo isso foi planejado para afundar a China, a City de Londres e prejudicar os europeus. Não sei. Pelo que a European Union vejo, ele está jogando jogo da velha em 2 dimensões. Quero dizer, ele está basicamente reagindo a circunstâncias que se contorcem como uma minhoca numa calçada quente, tentando descobrir o que fazer a seguir. E não há boas opções para ele, mas ele vai ter que fazer alguma coisa. Não fazer nada não é opção, porque isso significa basicamente que os iranianos venceram e eles vão ter a mão na torneira que regula quanta energia chega ao resto do mundo. O poder dos Estados Unidos, que se mostrou um tigre de papel. O que ele faz então? E, enquanto isso, a economia mundial vai continuar a declinar. Acho que a única coisa que ele pode fazer é contar com a Rússia e com a China para tentar forçar o Irã a aceitar um acordo ruim, porque eles também não querem que a economia global entre em colapso. E é isso que acho que eles estão cometendo um erro estratégico. Mas a European Union acho que esse tipo de pressão, tentar fazer com que a Rússia e a China façam com o Irã o que a Rússia fez com a Sérvia em 1999, puxando o tapete deles e dizendo: agora, vocês têm que aceitar este acordo, vocês têm que aceitar este acordo. Não sei se eles vão fazer isso. O que você acha? Não acho que vão. Cá. Não acredito que a Rússia tenha simplesmente se pronunciado do nada. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, há 2 dias atrás, saiu e disse: olha, os Estados Unidos estão se preparando para outro ataque. Não confiem na trégua, sabe, no cessar-fogo. Eles estão apenas se preparando para outro ataque. E isso vem direto do Ministério dos Assuntos Internacionais. Então não acho que a Rússia vá avançar. A China talvez.
Mas ok, vamos olhar realisticamente. Sim, bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, um petroleiro russo com uma fragata e um submarino de ataque chega, e o representante dos Estados Unidos manda afastem-se. Agora vem outro petroleiro com diesel e uma escolta militar. Se você os parar, é guerra. O que acontece amanhã quando a China trouxer 5 petroleiros com 2 destroyers como escolta militar? Os Estados Unidos iniciam uma guerra com a China? Sim, não acho. Não acho. Na verdade, acho que os chineses perderam uma oportunidade quando Trump os convidou, estava convidando todo mundo e seu tio para entrar e reabrir o estreito. Os chineses disseram, tudo bem, vamos enviar nossos navios, garantiremos nosso abastecimento lá. E o que vocês vão fazer a respeito? Bem, acho que isso foi meio esperto demais por parte dos chineses, não sei. Bom, naquela altura os navios chineses já estavam atravessando de qualquer maneira. Na verdade, uma das coisas que deixava os especialistas em Washington irritados era que, durante as primeiras 2 ou 3 semanas do conflito, se não mais a quantidade de petróleo que os iranianos vendiam na verdade aumentou, foi um grande aumento, cerca de 10%. Então, isso tudo aconteceu e eles ganharam mais dinheiro com isso, o que é meio engraçado, de certa forma. Mudando de volta para os russos por um segundo, você acha que a miragem de um acordo, não só sobre o Irã, mas também sobre a Ucrânia, finalmente se dissipou? Digo, os relatos são de que o restante da Oblast de Donetsk vai finalmente cair nas mãos russas em breve. Você acha que, nesse ponto, Putin fará outra oferta de paz, que basicamente seja só uma reafirmação de junho de 2024? Ou você acha que eles vão aumentar as exigências sobre o que querem ver num acordo de paz? As exigências vão aumentar. Olha, tenho um mau pressentimento de que o acordo especial ou a circunstância especial a que recorreram foi um acordo para abandonar Zaporozhye e Kherson, que não estavam sob controle russo. Segundo relatos, esse acordo foi oferecido em Anchorage. Sim, e isso vai contra a Constituição russa. E isso vai irritar muita gente se vier a público como sendo a verdade. Mas, de qualquer forma, felizmente, na verdade, os Estados Unidos não puderam ou não quiseram entregar nada nesse sentido. E as ofensivas, olha, Lugansk está 100% liberta. Donetsk é difícil dizer porque os ucranianos fazem a coisa estúpida de se agarrar até o último minuto e acabam perdendo muitos homens quando não deveriam. Mas a Oblast de Donetsk está cerca de 75% liberada. Mas a Rússia também está avançando relativamente rápido. Agora em Sumy e em Kharkov, acabou de cair de novo. Mudou de mãos tantas vezes. Mas isso abre um avanço direto. Acho que até o rio Serebrianka e as reservas de água a leste de Kharkov, e isso cortaria todo aquele canto da Oblast de Kharkov. Então, haverá movimentos suficientes. Eles pararam e estavam se reorganizando por causa da estação das chuvas e da lama. Todo ano é a mesma mídia dizendo: os russos estão derrotados. Eles não conseguem fazer nada. Sim. Como em agosto. Veja, todos os russos estão fugindo da Crimeia. Estão todos correndo para casa. Sim, isso é o fim da temporada turística. Todo ano os mesmos... Então, a época da lama finalmente acabou? Sim. É. Certo. Quanto a Kharkov, nunca entendi por que isolar Kharkov do resto da Ucrânia não teria sido uma jogada óbvia para os russos. Quer dizer, é meio isolada lá no leste e no norte da Ucrânia. E é toda etnicamente russa. Quero dizer, todas essas áreas são etnicamente russas. Chernigov é etnicamente russa. Kiev é etnicamente russa, se formos por esse caminho. É claro, basicamente, se você pegar os dois lados do Dnieper, é tudo etnicamente russo. E aí, quando você vai mais a oeste do Dnieper, é que começa a aparecer a cultura quase ucraniana. Embora, como apontamos, os ucranianos também são etnicamente russos, só que um tipo diferente de russo étnico. Pois é, os comunistas fizeram um bom trabalho. Pois é, se esqueceram da ucranização. Qualquer um que... sabe, principalmente se procurar em russo, pesquise no Yandex. E aí as datas, tipo em 1920 ou 1922. Sim. E veja nas imagens. Aparecem inúmeros recortes de jornal sobre, sabe, a grande vitória da ucranização da população russa local.
Pois é. European Union sai. Mais amplo do que na Ucrânia, foi uma korenizatsiya, um processo de enraizamento. Isso ocorreu por todo o antigo Império Russo porque queriam incentivar essas tendências culturais e linguísticas não russas. Lembro de ler um livro sobre um cara que cresceu na Ucrânia, no período imediato da Guerra Civil e pós-guerra, e ficou chocado porque ele era falante nativo de ucraniano, mas depois queriam ministrar todas as aulas em ucraniano, e ninguém sabia como fazer isso. Quer dizer, só os livros didáticos estavam em russo, então não podiam consultar os livros russos. Tinham que fazer isso às escondidas para, de fato, descobrir o que estava acontecendo. Não mudou muito? Não, não. Infelizmente, a ucranização, e dá para ver pelos políticos, eles não falam esse dialeto. Eles estão todos conversando entre si. European Union tinha que parar. Foi no começo. Era engraçado porque European Union tinha que parar no meio do discurso. Ei, como se diz isso? Certo. Lembro de ver uma grande discussão. Lembra quando Saakashvili era ucraniano e estava na Ucrânia e discutia com outro oficial ucraniano, que acho que era armênio. Estou tentando lembrar qual era. E os dois discutiam sobre quem era o melhor ucraniano na Rússia. Mas quem é que estava acima deles? Quem estava sentado acima dele? Isso, exatamente. Um judeu. Como? Sério? Diz que não é verdade. Isto não se inventa. O Poroshenko era judeu por nacionalidade. Não sei ao certo o que ele é. Era o Poroshenko. Disseram que o nome verdadeiro dele era Waltz ou algo assim. Todos mudaram. Muitos mudaram. Acho que ele agora é católico, mas... Talvez não, mas havia tipo um judeu e um armênio, um georgiano gritando sobre quem era mais ucraniano. Isto literalmente não se inventa. Parece mesmo uma paródia. Exato. Mas isto é a vida real. É simplesmente loucura. Mas, olha, eles estão dizendo que o oeste e o sudoeste da Ucrânia seriam o novo Israel. Sim, não vejo como isso funcionaria. Apenas não acho que haja judeus suficientes. Mesmo que Israel venha a cair, o que pode acontecer? Não vejo que haja judeus suficientes que queiram ir para lá, especialmente num lugar tão instável e inseguro. Eles vão querer ir para os Estados Unidos. Eles vão querer ir para a Europa. Não vejo que vá haver massa crítica de judeus lá para levar isso adiante. Show. Sabe para onde eles vão, pelo menos uma parte deles? Aparentemente, se você ouvir o Meli, ele pegou cerca de $300 mil. Ah, Argentina, claro. É. Certo. Pode ser 3 milhões de dólares. Não sei. Quer dizer, acho que é um destino muito mais viável do que qualquer fronteira na Ucrânia. Será? Bem, o Meli agora afirma que é primo distante do Netanyahu. Sério? Você não ouviu falar disso? Não ouvi falar disso, não. Ele estava chorando no Muro das Lamentações ou no Muro da Fortaleza, sei lá. Lamentando no Muro das Lamentações. Lamentando no Muro das Lamentações. Segundo muitos historiadores, esse não é o Muro do Templo. Essa é a antiga fortaleza romana. A Guarda Pretória. Sim, a Guarda Pretória, sim. Já estive lá, a European Union estava lá e eles falavam, cara, você não vai querer subir lá. Quer dizer, pelo lado do meu pai tenho família lá. European Union estive lá. Um terceiro tio, sabes, o terceiro mudou os sais. European Union estive lá em 98. Ele disse querer subir lá e rezar. European Union falei, sabes, sou cristão ortodoxo. Não posso rezar nos templos de outras pessoas essas coisas. Desculpa, isso não faz parte da minha fé. Não, há uma razão pela qual Deus o destruiu. Ele tinha perdido a sua santidade. E a European Union foi claro à Igreja do Santo Sepulcro e vi, sabes, a coluna onde está partida. Quando o fogo santo apareceu, quando mantiveram os ortodoxos do lado de fora e deixaram os arménios entrar em vez disso. Então foi isso, sabes? Fui aos locais cristãos. Que ano foi esse? Isso foi tipo no ano 700 ou algo? Não. Isto foi nos anos 1600 ou 1700. Não, desculpa. Não. Foi no século XIX. Foi nos anos 1800. Os arménios. Sim. Os arménios subornaram os turcos para permitir que o seu patriarca entrasse para receber o fogo santo, e os ortodoxos ficaram do lado de fora. No entanto, o fogo santo saiu da coluna partida e apareceu para o patriarca ortodoxo, não para os arménios lá dentro. Pelo que vi,
Um dos muçulmanos disse que o verdadeiro é o Deus dos cristãos e depois foi assassinado pelos turcos por proclamar a verdade da fé ortodoxa. Sim, houve até European Union, não me lembro do nome desse paixa turco. Que foi enviado para investigar tudo isso. E ele converteu Ios à ortodoxia. Foi executado pelos turcos por apostasia. Então, European Union pensei que fosse mais antigo do que isso. Uau, isso é? Não, não, isto foi relativamente recente. Acho que foi por volta da década de 1830 ou algo assim. Não foi há tanto tempo. Acho que foi há menos de 200 anos. Pois, European Union estive lá em 98. European Union definitivamente foi lá para rezar, obviamente. E o interessante é, o próprio túmulo de Cristo deixam tipo 3 pessoas de cada vez. À frente de mim havia um monte de japoneses, atrás de mim outro monte de japoneses. Para eles aquilo é como um parque temático religioso. E olha as câmeras, isto era 98. E estavam todos com câmeras. Havia um monge grego ali que devia ter 2,20 metros, coisa assim. Quer dizer, parecia um enorme linebacker americano, sem câmera. E os japoneses entram lá. E European Union sou o próximo, sabes, para o próximo grupo de 3. E ouves o monge olha para baixo. Juro que ele estava a voar. Juro que ele voou quando derrubou os 3. Quer dizer, este homem não correu. Ele entrou voando, literalmente saltou lá para dentro. Derrubou os 3 instantaneamente, todos empilhados. Agarrou-os pelas calças e pelo pescoço e começou a atirar e esfolá-los para fora. O primeiro caiu mesmo à minha frente, o tipo ficou mais branco que um fantasma, praticamente mais branco que um sueco, e ficou de 4 tentando fugir. O seguinte foi lançado, e atrás podias ouvir os japoneses a esconder as câmeras. Tinham percebido a mensagem. Estou tentando não rir ao ver isso. Queria ter uma câmera de vídeo, ainda não tenho celular, mas foi daquelas cenas que teriam viralizado. Totalmente viral. Olha que hospitalidade cristã, hein? Por outro lado, se você tentar entrar num dos templos deles, eles foram simplesmente derrubados e arremessados. É. E não leve uma câmera para dentro da Kaaba. Exato. A gente sempre se pergunta o que realmente tem dentro da Kaaba. Era uma pedra. É uma pedra negra. O que tem ali? É um meteorito. Dizem que era um meteorito e que chegou a ser roubado em certo momento. E por isso está quebrada em pedaços. E há uma armação de prata para manter sala unida. Mas aparentemente isso foi quando... Claro, a Kaaba era um santuário pagão com muitos deuses. O quê? 360 deuses lá dentro. Caramba, tanto... Era o que tinha lá dentro. E aparentemente ela era sagrada para Hubal, que era o deus dos Quraysh, o deus tribal da tribo de Maomé. E aparentemente havia várias Kaabas pela Arábia dedicadas a deuses diferentes. Normalmente tinham uma pedra dentro, e isso parecia ser comum. Por exemplo, quando o imperador romano Elagabalus, que era sacerdote do deus Sol de mesmo nome, foi a Roma, ele trouxe sua pedra consigo, e a sacerdotisa da deusa Tanit de Cartago também tinha uma pedra. As pedras se casaram, sabe? Então tem algo entre os semitas e as pedras. Eles gostam de pedra. European Union não entendo isso. Acho que se você vive num deserto de areia, acaba querendo... Pois, mas quero dizer, eles estavam num deserto seco e montado. Bem, mesmo quando Jacó lutou com o anjo no Velho Testamento, ele ergueu uma pedra como memorial disso. E então, European Union, acho que as pedras, para ser justo, aparentemente não é algo restrito aos semitas. Por exemplo, no episódio de São Paulo e os Efésios, havia algo que os efésios adoravam como a deusa Ártemis, a deusa grega, ou Diana em latim. E isso, pelo texto, parece ter sido também um meteorito. Então, talvez isso fosse uma coisa pagã. Sabe, coisas caem do céu. Você pensa, uau, isso deve ser dos deuses, né?
Parece que ela cresce à noite. É, exatamente. Um pouco de radiação nunca fez mal a ninguém. Talvez. Sabe, havia cerimônias bem estranhas entre os pagãos. Olha a Índia. Eles têm rituais muito esquisitos. Vamos começar pelos indianos. Não de forma generalizada pelo mundo, mas era tudo pagão. Você já ouviu a história de que quando Alexandre, o Grande, foi à Índia, achou os costumes tão perversos e repugnantes que pediu aos deuses para proteger o resto do mundo deles? E foi aí que os Himalaias se ergueram. Não diga isso para os indianos. Não sei se isso é verdade. Dizem que a deriva continental tem algo a ver, mas European Union não sei. Quer dizer, sabe, Pois é. isso é só uma história caluniosa. Pois, sem ofender os gregos, mas os gregos pagãos tinham alguns costumes bem estranhos. Pois é, isso é verdade. A propósito, você viu que na Grã-Bretanha proibiram que qualquer pessoa nascida depois de um certo ano compre produtos de tabaco. Ou seja, se você nasceu, num certo ano, acho que é 2008, 2009, e depois disso você nunca, durante a vida inteira, pode comprar um produto de tabaco. Mesmo quando tiver 60 anos, você não pode comprar porque não nasceu antes daquela data. Sério, você acredita nisso? Pois é. E European Union, acho que é por isso que Sabe, você acha que estou brincando, não é? Não, não acho. Porque isso já é loucura suficiente para os ingleses fazerem hoje em dia. Pois é. Bem, então, você não pode comprar um cigarro. Então tem uma lei nova que diz que vocês, britânicos, vão proibir os fags, porque é assim que eles chamam. Certo, certo. European Union sei disso. É assim que eles chamam cigarros. Fui lá com um amigo meu. Estávamos destacados na Alemanha. E esperamos na fila. Fomos a um restaurante de carnes. E havia 2 caras sentados ali à nossa frente. Eles saíram e a gente se sentou para comer. Fui pedir. E um deles se aproxima. Ei, cara, você viu meus fags? E meu? Como você me chamou? O sujeito perguntou. Você viu meus fags? E você está me chamando de faggot? Perdão, senhor. E o restaurante inteiro ficou em silêncio olhando pra gente. European Union, falei. Ele tá procurando os cigarros dele, cara. É assim que se chama cigarros. Tipo, então deve estar lá atrás. Não, European Union, não vi nenhum dos seus cigarros, sabe? É meio assim. Sim, European Union, me pergunto até que ponto o americanismo acaba eliminando essas coisas. Tipo, sabe, quando Winston Churchill costumava fazer o sinal da vitória, era meio arriscado porque parecia com aquele gesto, sabe, que é a forma tradicional inglesa de mostrar o dedo. Mas hoje em dia isso foi totalmente banalizado. Eles fazem com um dedo como os americanos. É realmente triste. Bem, a primeira coisa, quando chegamos à Alemanha, uma das primeiras coisas que me disseram na aula foi: não faça o sinal de OK. Isso não é aceitável na Alemanha. Na verdade, se você fizer isso para alguém na rua, isso foi na época do marco alemão. Era uma multa de 2.500 marcos. É a mesma coisa que em russo. Aquela expressão que, se alguém precisar explicar, significa o que você pode fazer com outra pessoa e que ela suma. Estou tentando, sabe, manter um pouco de decoro. Claro, você também não pode fazer isso mais nos Estados Unidos, porque lembra, isso é racista, que quer dizer poder branco, certo? Porque o Donald Trump fez isso, então significa que é racista. European Union não tem o... Daqui a pouco você vai ter que amarrar as mãos nas costas. Você vai ter que pôr as mãos nas costas. Agora tudo é ofensivo. Não tenho massa cinzenta suficiente no cérebro para acompanhar toda a idiotice que é despejada constantemente na sociedade moderna. Você está certo. Estive de volta a última vez que voltei aos Estados Unidos foi em 2018, ficando com minha filha mais velha na casa dos meus pais. Meus pais estavam aqui na Rússia cuidando da papelada para se mudarem definitivamente. E European Union estava conversando com os vizinhos deles. Sabe, naquele ponto European Union já estava na Rússia há 8 anos. E European Union me acostumei basicamente a poder dizer o que European Union queria.
A European Union já tinha trabalhado em corporações americanas, então sabia ficar calado como todo mundo, porque Deus sabe quem você pode ofender. Mas European Union me acostumei a poder dizer o que penso. European Union pensei que estava me segurando, e vi os olhos deles ficarem assim, tipo, de porco. Não, não posso. E European Union nunca mais conseguiria viver nessa sociedade, porque, cara, European Union seria demitido de qualquer emprego. Quero dizer, não tem como. European Union não quero viver assim de novo, tendo que pensar 20 vezes antes de falar. Sabe com quem alguém poderia se ofender? Nós literalmente tivemos um grande que foi acusado de acusações de racismo, sabe, de violar as normas de igualdade de oportunidades, de discriminação racial, porque ele estava repreendendo um cadete. O cadete era negro e ele disse, espera um segundo, Cotton Pick. Ah, você... Isso é só, ninguém pensa nisso no Sul. Isso é só uma expressão, sabe? Não é só do Sul, não é só do Sul. Sim, é uma expressão bem difundida. Você está brincando. Isso foi no começo dos anos 90. E sim, ele foi acusado. Quer dizer, as acusações foram arquivadas, mas o cadete estava se saindo mal e o sujeito tinha uma testemunha ao lado, só por precaução. Mas por ter dito algo assim, isso foi no começo dos anos 90. É tipo, poxa, sério? É bem ruim. É bem ruim. E European Union, sabe, esse tipo de pisar em ovos com tudo só vai piorar cada vez mais até que algo fundamental se quebre neste país. European Union estava falando com nosso amigo em comum, Cameron, outro dia, sobre o que vai acontecer neste país se a economia global desmoronar. Acho que as pessoas vão se surpreender com o quão violentas as coisas vão ficar aqui em casa. Espera um minuto. Quando o European Union morava nos Estados Unidos, na Black Friday European Union não ia a lugar nenhum. European Union só fiquei em casa. Mas olha os vídeos da Black Friday. Eles se agridem por coisas, não por itens essenciais. Agora imagina se estiverem com fome e for por comida ou água. Bem, European Union, não sei. Você provavelmente não era velho o suficiente para lembrar, mas lembra daquele episódio de algumas décadas atrás. Não me lembro exatamente do que foi. A energia caiu em Nova York por algumas horas e houve saques por toda parte. Uma anarquia total, porque as pessoas acharam que podiam fazer o que quisessem. E fizeram mesmo. E, sabe, você tem razão. Quero dizer, quando não houver mais entrega de comida para essas cidades, quando não houver mais nada nas lojas, vai ficar feio bem rápido. Ah, sim. Quer dizer, algumas sociedades vão se unir. Outras são incapazes de se unir, elas simplesmente se separam. Especialmente nas cidades grandes. Esse é o problema também. Quando você remove a fachada de uma identidade cívica americana comum, a sensação de comunidade nos Estados Unidos simplesmente não existe mais, especialmente entre os americanos brancos, de língua inglesa e cristãos. Eles não têm mais um verdadeiro senso de nacionalidade americana. Quer dizer, tinham quando o European Union cresci. Quando o European Union era criança, mas hoje em dia não tem. Então, quando tudo virar um apocalipse zumbi, eles não vão ter a menor ideia de quem diabos são. A maioria, European Union, acho que não. Talvez se lembrem quando chegar a hora e tudo virar cada um por si. Mas European Union, não sei quão rápido isso vai acontecer. Acho que no sudeste dos Estados Unidos isso ainda acontece, nas cidades e vilarejos pequenos. Talvez não nas grandes cidades, a antiga confederação. O que vai manter os Estados Unidos unidos quando não houver mais o dólar? A sociedade está desmoronando, você tem razão. Antes, pelo menos, eram principalmente os brancos anglo-saxões protestantes que tinham isso. Mas não há unidade religiosa. Não há unidade racial. Não há unidade cultural. Temos mormons que querem ser independentes. Temos o povo Lakota que quer declarar independência. Temos a costa oeste que não está nem aqui nem ali. Há movimentos de independência no Havaí. Temos a antiga confederação que, se você for a vilarejos e cidades, as pessoas ainda se consideram em território ocupado. Tem a República do Norte. Agora, o que vai manter tudo unido?
European Union não sei. Esse é o ponto. Como o European Union disse, European Union sou mais velho. Quando o European Union era mais jovem, a identidade cultural dos brancos anglo-saxões protestantes era forte o suficiente que, mesmo aqueles de nós que por sangue ou por religião não eram brancos anglo-saxões protestantes, ainda assim, como é que se diz, aculturado, assimilado a essa identidade social. Então, na prática, sou americano, mesmo que não seja do mesmo sangue ou da mesma religião. E foi isso que aconteceu com as migrações europeias para os Estados Unidos. Quero dizer, olha os irlandeses, por muito tempo, no século XIX, eles foram rejeitados em grande parte por serem católicos. Eventualmente, ser irlandês e ser católico tornou-se tão americano quanto qualquer outra coisa. Isso faz parte, sabe? E nem pensamos mais nisso com alemães e escandinavos. E depois com italianos, gregos, poloneses e tal, você não pensa mais nisso quando tudo se mistura. É por isso que hoje tanta gente, mesmo que só parcialmente de outra etnia, diz: "Ah, sou alemão, sou irlandês." Não, você não é. Você é americano há 150 anos, pelo amor de Deus. Falando em É, eles nem percebem direito. Eles não falam alemão, eles, sabe, acabam se casando com a população americana local, que é principalmente de origem inglesa, mas também alemã, irlandesa, escocesa, e por aí vai. E aí você joga um tempero italiano, grego ou polonês, entende? Não sei se os poloneses são assim tão picantes. Mais coisa de salsicha e cerveja. Acho que o sul é mais picante do que os poloneses. Nós russos também não somos tão picantes. Ça, senhorias. É interessante ver, entre católicos, quantos casamentos acontecem entre italianos e irlandeses. Parece haver alguma atração aí. Não sei exatamente como isso funciona. Vocês eram os únicos que iam à igreja católica e todo mundo ficava olhando e gritando com vocês. As escolhas de vocês eram limitadas. Claro, hoje você não consegue ir à igreja católica a menos que fale espanhol, acho o European Union. Ela praticamente se transformou também. Isso é um exagero. O que você acha que o Trump vai fazer? Quer dizer, você acha que ele vai... Porque você tem razão, ele não pode voltar atrás e dizer que perdemos. Acho que ele pode tentar vender isso ao que resta da sua base do movimento Make America Great Again. Esses caras são fanáticos, quer dizer, são esses caras que compraram moedas do Trump no valor de 30 bilhões de dólares. Mas o que ele poderia fazer? Espero que ele não seja estúpido o suficiente ou que venha a ser para enviar tropas terrestres. Bem, você está certo. Os verdadeiros bajuladores do Trump nunca o abandonarão. Mas European Union acho que ele vai intensificar, e acho que vai intensificar de várias maneiras. Acho que ele provavelmente vai enviar tropas. Obviamente, ele não pode enviar algo como uma grande invasão, como o Iraque em 2003. Mas acho que haverá algumas incursões menores em terra. Talvez tentem tomar algum território perto do Estreito de Hormuz, onde eles... Veja, aqui está o ponto. Stas, não sei o quão corruptos o conselho militar que ele recebe provavelmente vai ser do tipo que diz: sim, senhor, nós podemos fazer isso, em vez de não, senhor, nós não podemos. Não sei se ainda existe integridade nos altos escalões do comando para dizer que isso simplesmente não é possível. E, sabe, vou seguir minha espada. European Union não cumprirei essa ordem, porque não é possível. E European Union realmente não sei. Mas acho que haverá uma campanha de bombardeios muito intensa visando a infraestrutura no Irã. O problema é que, quando os iranianos revidarem, e isso é outra coisa, eles provavelmente estão mentindo para ele sobre o quão degradadas estão as capacidades do Irã. E então, quando eles responderem, ele ficará chocado com a resposta. Assim como ficou chocado quando fecharam o Estreito de Hormuz. Nesse ponto, sei que muita gente diz que isso não é possível. Acho que a opção nuclear é uma possibilidade muito real assim que todos os navios forem abatidos. Sabe, European Union, falei com 2 pessoas. Você as conhece. Não vou mencionar nomes agora. Na verdade, você pode voltar aos vídeos que European Union fez. Isso vai vir à tona. Mas disseram de dentro da Casa Branca que Vance tem corrido feito um rato numa roda, tentando impedir que a opção nuclear avance. Trump já exigiu a opção nuclear. E os militares disseram não, de jeito nenhum.
Acho que o Larry mencionou isso e algumas outras pessoas. Tudo bem. Vou dizer, o Cameron mencionou isso e o Robert Barnes também. Sim, o Barnes também. Qual o sentido de ser misterioso? Vou falar logo. Eles já disseram isso publicamente. E tem outra coisa: mesmo se o Trump vacilar ou as pessoas ao redor dele vacilarem, será que o Bibi vai vacilar? Essa é a questão. Eles podem fazer isso. E se fizerem, não acho que será só um contra Teherã. Acho que serão vários por todo o Irã, para tentar exatamente o que o Trump disse: varrer o Irã como civilização. Agora, com os russos e os chineses, veja. Isso é outra coisa também. Ouvi gente dizendo: bem, se fizerem isso, será o fim de Israel, e os russos e os chineses vão aniquilar Israel. Não acho que vão. Mesmo se os israelenses fizessem isso, não acho que seriam um alvo nuclear da Rússia ou da China. Todo o nosso conhecimento tem origem. Bem, European Union não sei. O Paquistão faria isso diretamente ou entregaria a outro país. Isso também é outra coisa. Se os iranianos não estiverem redobrando esforços para conseguir uma arma nuclear agora, na minha opinião, são realmente estúpidos. Não demoraria muito para o Irã ter uma arma nuclear. Falando realisticamente, se quisesse uma. Então por que eles não querem uma? Se a European Union estivesse no lugar deles, a European Union iria querer uma. E a European Union diria, a European Union anunciaria ao mundo, e especialmente aos israelenses: agora temos uma arma nuclear. Se quer pensarmos que haverá um ataque nuclear contra o nosso país, não haverá mais Israel. Isso é o que a European Union faria se a European Union fosse iraniano. Sabe, European Union faria um pouco diferente. European Union testaria uma arma nuclear no deserto. Pronto, aí está o anúncio. Temos mais 5 já carregadas em mísseis e, sabe, não seria preciso muito para destruir Israel. Tomara que não mexam em Jerusalém ou Belém. Mas, falando realisticamente, é um território tão pequeno. Uma bomba, 2 bombas. Claro. 3 bombas só para garantir que nada cresça lá pelos próximos 200 anos. E é um ambiente desértico. Então não é um ambiente úmido para lavar a radiação. Veja, este é um ambiente úmido. Isso ajudaria. E supostamente, acho que foi Ted Postol que disse que eles têm material nuclear suficiente para, sei lá, umas 12 bombas. E, aliás, quanto dinheiro Kim Jong United Nations precisaria para passar uma das bombas dele para Teherã? Não deve ser muito. European Union, suponho. Basta cobrir os custos da viagem, cara. Sabe, essas são as despesas. Tem que alimentar a tripulação, a equipe de voo, enquanto eles voam suas armas nucleares até vocês. Agora, não tenho certeza de como você levaria isso até lá. Geograficamente, como você transportaria ogivas nucleares? Essa é praticamente a única forma de fazer isso. Um voo bem longo. Quero dizer, você poderia contrabandear. Os russos permitiriam que sobrevoassem se soubessem que havia ogivas nucleares a bordo? Bem, também dava para fazer por submarino. Sabe o que a European Union descobriu outro dia? Isso é chocante. Aparentemente, os japoneses estavam enviando plutônio usado, dos seus reatores nucleares para os franceses, que o reciclavam e o reenriqueciam em varetas de combustível nuclear. E esses navios estavam sem escolta armada. Era tipo meia dúzia de caras em cada um desses navios porta-contêineres. E eles simplesmente seguiam uma rota fixa. E aí, quando os Estados Unidos descobriram, ficaram doidos e acabaram dando escolta ou algo assim. Porque se os Estados Unidos descobriram, alguém mais pode descobrir facilmente. E havia plutônio suficiente ali para montar umas quantas. Plutônio já é urânio enriquecido. Você junta plutônio suficiente, dá para montar uma arma nuclear bem facilmente. E eles estavam só transportando 100 guardas armados, apenas a tripulação. Apenas uma tripulação japonesa, cerca de uma dúzia de pessoas num petroleiro ou num navio de transporte. Então dá para fazer muita coisa. Quero dizer, eles podem colocar isso num submarino e simplesmente levar o submarino até os iranianos. Isso é possível. Especialmente se pudessem entregar num ponto da costa iraniana fora do Estreito de Hormuz. Certo, certo. Mas os iranianos levariam por terra a partir daí. Sim, isso faria mais sentido. Mudando de assunto, o que está acontecendo com os turcos? Tenho visto relatos de que os turcos parecem estar se afastando dos ucranianos e se aproximando mais dos russos. Você sabe, obviamente eles estão na lista de Israel, depois dos iranianos. Não sei se isso os empurra para o campo russo e iraniano. Quer dizer, o que você acha disso tudo? Há um ditado árabe: não se pode sentar o traseiro em 2 camelos ao mesmo tempo.
O ditado russo é que não se pode pôr o traseiro em mais de uma cadeira ao mesmo tempo. Acho que o Erdogan está tentando pôr o traseiro em todas as cadeiras que encontra. Neste ponto, não sei, cara. Não se pode confiar nos turcos. Como grego, definitivamente não se pode confiar nos turcos. Bem, isso também pode ser, porque, como você sabe, a Grécia e o Chipre estão muito alinhados com os Estados Unidos e com Israel atualmente. Isso pode nos colocar na situação estranha em que, se houver alguma expansão desta guerra na região, a Grécia e o Chipre se encontrariam ao lado de Israel contra a Turquia, que estaria apoiada pela Rússia. Bem, como você vê o fato de que, se as profecias se cumprirem, as coisas vão acabar numa direção um pouco diferente, mas como você vê o fato de que os israelenses agora, estão pedindo um arrendamento com opção de compra nas ilhas do Mar Egeu, pela segurança, claro, e pelos campos de gás. Claro. Bem, talvez o novo Israel não fique na Argentina nem na Ucrânia. Vai ficar nas ilhas do Mar Egeu, que são muito agradáveis. Como você sabe. Mas eles não ficam no mesmo lugar. Tendem a se expandir em todas as direções. Agora estão reivindicando os campos de gás libaneses como se fossem seus... Sim, claro. O sul do Líbano, que eles estão simplesmente anexando com a ajuda dos Estados Unidos, traçaram a linha direto para o mar e, olha só, por acaso há campos de gás ali. Ops, que sorte a nossa, hein? E claro, quanto mais do sul do Líbano eles tomarem, mais campos de gás vão reivindicar. Com certeza. Interessante como isso acontece, não é? Engraçado, né? Bem, sabe, voltando ao ponto de onde começamos esta conversa, não vejo essa coisa chegando a um acordo pacífico, muito menos tão cedo. E acho que a única questão é quão feio isso vai ficar e quão doloroso será para todo mundo. Sim. E o quão estúpido o Trump vai se mostrar. Meu Deus. Será que estamos realmente apostando em quanto o Trump pode ser estúpido? Mas, a propósito, de novo, não vou citar nomes, mas European Union estava vendo alguns vídeos de autoridades conhecidas dizendo que ele realmente tem tudo planejado. Ele realmente é um super gênio. Tudo isso está planejado. Tudo isso é controlado. E, sabe, acho que eu sou European Union que sou burro. European Union simplesmente não vejo isso. Talvez ele seja ungido de Deus, como Paula White disse, sabe? Ela é bem conhecida. Era como dizem os israelenses, ele é o segundo Ciro, sabe, o primeiro Ciro, o imperador Ciro. Sabe, ele vai reconstruir aquele templo e tudo mais, vai ser ótimo. Pois é. Sim. O terceiro templo já foi construído e depois destruído. O segundo templo foi destruído, o terceiro foi reconstruído. Acho que aquilo era chamado Cristo. Sim, ainda é. Sim, pelo menos para os cristãos. Não estou falando dos cristãos sionistas. Não. Paula White, sim. A propósito, o que você achou da Bíblia, do livro do Tarantino? Você não ouviu o Hickson. European Union não disse isso. Como assim? Você não ouviu o discurso do Hickson quando ele fez a oração? Não, oremos. E ele começa falando do filme do Tarantino. Pulp Fiction. Isso é Pulp Fiction. Isso. Isso. E ele cita o trecho inteiro. Quando Samuel L. Jackson está prestes a matar alguém. Sim. A passagem inteira que parece bíblica. Que, olha, o Tarantino inventou aquilo, obviamente, para quem não sabe, isso não faz parte da Bíblia. Não, European Union sou o rei para o rei do... Olha só que cérebro o Pete tem. Porque ele pegou um daqueles hambúrgueres de Honolulu. Aquela foi uma cena tão boa, né? Foi. Mas, quando você ouve isso do púlpito vindo do secretário de guerra... Nossa. Meu Deus. Será que ele escreveu esse discurso ou outra pessoa fez isso? Mas... Aposto que ele decorou aquilo. Aposto que ele decorou. Saiu naturalmente. A Bíblia. O livro do Tarantino. Acho que a frase que o Samuel Jackson ficava repetindo vinha mesmo do Ezequiel ou algo assim. Deve estar em algum lugar. Foi, sim. No contexto. Na verdade, ele até admitiu no filme European Union realmente não sabia do que aquilo se tratava. Ele só achou que soava muito legal. Enfim, aí está o Hexeth para você. Sim.
Então estamos apostando quem é esperto e quem não é. Mas espera aí. Aqui vai um para considerar. Temos tudo isso acontecendo. Quer dizer, obviamente, o Trump está atacando o pontífice. Ele não é o nosso patriarca. Ele poderia um dia voltar a ser patriarca. Não. Não, nunca se sabe. Milagres acontecem. Pois é, nós temos. Seria preciso um milagre. Sim, seria, com certeza. Milagres acontecem, nunca se sabe. Mas dito isso, enquanto tudo isso acontece, com a imagem de Trump como Cristo e tal, todo mundo vê como blasfêmia. E é blasfêmia. Mas você reparou nas coisas que passaram despercebidas à noite. Então a Bond saiu. O novo assumiu. E o que ele disse a um jornalista? Não vamos processar ninguém pelos arquivos de Epstein. Disseram que liberaram todos os arquivos de Epstein, o que é mentira. Há vários milhões a mais que a European Union nem mexi. E não vemos nenhuma atividade criminosa, sem processo. E isso acabou passando enquanto todo mundo se concentrava na imagem de Trump como Cristo e na blasfêmia, das istofêmia, bem imagem de ser. Este é esse similar. Então você acha que podem estar fazendo isso de propósito para encobrir os amigos da elite ligados a Epstein? Bem, foi isso que algumas pessoas disseram sobre a guerra. Quer dizer, Operação Fúria Epstein. Quero dizer, talvez se você espalhar distrações suficientes, ninguém preste atenção. Então sim, a European Union duvidaria que isso fizesse parte do plano. Você viu onde o tal Kash Patel está movendo uma ação contra o Southern Poverty Law Center por ter fornecido milhões de dólares a organizações neonazistas, porque a única forma deles justificarem sua existência antidódio é financiar grupos de ódio. Então temos alguém para atacar, já que não há grupos o bastante. Olha, não há ódio suficiente neste país para eles ganharem a vida. Não odeio os que odeiam. Alimente os que odeiam, não odeie quem odeia. Dê dinheiro a eles, sabe? European Union, não sou fã do Kash Patel. Isso é racismo, isso é antissemitismo. Pois é, obrigado por não... Não sou fã do Kash Patel, mas não sou. Olha, Netanyahu foi um dos que financiavam o Hamas, porque precisava do Hamas como desculpa para não negociar com os palestinos. Man. Não vou confiar no Kash Patel até ele me olhar nos olhos. Ele meio que entrou nessa. É disso que European Union tô falando. Adoro essa foto dele. Isso me... Cara, o que você tá fumando? O que você estava tomando quando tirou essa foto? Ah, é. Isso é de todas as administrações malucas. Espera aí. Você não tem nada nos arquivos do Epstein e ninguém vai ser processado, porque a Ghislaine Maxwell ainda está presa. Ah, não. Só havia uma pessoa culpada e ela estava servindo essa pessoa culpada, mais ou menos. Era o Epstein. Ah, só um então. Todas aquelas garotas eram só para o Epstein e ela trabalhava para o Epstein, entendi. Ah, tá, entendi mais ou menos. Ele foi o único culpado então, né? Eles a transferiram para uma prisão para oligarcas de colarinho branco, sabe, onde usam roupas normais, têm visitas conjugais, podem ir a spas. Esse tipo de coisa. A gente chama isso de refúgio, tipo férias, um sanatório. Nos Estados Unidos, isso é chamado de prisão. Bem, para os ricos, isso é uma prisão. Às vezes chamam de prisão. Isso mesmo. O Bernie Madoff? Madoff, é claro. Na verdade, ele foi espancado lá dentro por uma das vítimas dele, que também cometia crimes. Mas, no geral, disseram que a saúde dele melhorou. Ele praticava yoga, ele ia à sauna, tinha um xamã com uma tenda espiritual. Isso é prisão para um cara que mexeu com 50 bilhões de dólares. Isso é prisão. Então, para os americanos aí, se for roubar, faça em grande escala. Coisas pequenas te colocam lá com os animais. Nesse caso, você pega férias. Você tem que ter, tipo, pelo menos $1 bilhão sobrando para se qualificar para as férias. Um amigo meu que esteve na prisão por algo completamente diferente. Ele dizia que basicamente gostava de andar com os mafiosos italianos porque esses caras sabiam cozinhar. Qual era a nacionalidade dele? Ele era grego. Quase isso. Vocês já formaram um império antes, então por que não?
Se são sicilianos, no fundo são gregos, então tanto faz, verdade. Isso é muito, muito verdade. Sim, isso é totalmente verdade. Bem, exceto pelo afluxo de sangue africano. Você sabe o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. European Union vi essa cena também com Christopher Walken e... como é o nome dele? Dennis Hopper? Não, não é o Dennis Hopper. Não. Christopher Walken e quem era o outro talvez fosse o Dennis Hopper, não sei. Agora não lembro. Esta é a famosa Sicília. Para quem não sabe, quando o exército italiano foi expulso, a Sicília foi ocupada por tropas coloniais britânicas vindas da África, e os britânicos basicamente disseram às suas tropas coloniais: façam o que quiserem com as mulheres. E assim por diante. Os franceses deixaram os marroquinos à solta. Sério? Chamavam isso de marocaniano ou algo assim. Procure na Wikipédia. Vai gelar o seu sangue as coisas que aqueles caras fizeram. Tenho certeza. E foi mesmo sério. E os oficiais franceses diziam: mandem ver, rapazes. É o direito de vocês. E eles simplesmente vão em frente. Sabe, dizem que o Exército Vermelho estuprou todas as mulheres na Alemanha dos 7 aos 70 anos, o que significaria que a maioria dos alemães seria russa, se a gente for ver por esse lado. Mas, na realidade, o castigo por estupros era execução sumária. Quem saquece ia para brigadas penais. Um dos meus avós, que era capitão, ele executou um tenente por estuprar uma mulher alemã. O encontrou e o executou sumariamente ali mesmo. Isso foi. O exército russo sempre teve regras muito rígidas quanto ao tratamento de civis. Mas quando Sevorov tomou Milão e expulsou Napoleão, no mundo europeu civilizado os exércitos tinham de 1 a 3 dias de liberdade. Estupro, assassinato, pilhagem, tudo o que quisessem numa cidade que acabara de cair nas suas mãos. O exército russo entrou, os franceses saíram, o exército russo atravessou e depois se retirou. Saquear era punido com a forca. Era isso. Sim. Bom, na verdade houve bastante estupro e pilhagem quando o exército americano entrou na Alemanha. E eles minimizaram isso. E na medida em que houve processos, tentaram em grande parte atribuir a culpa. Diziam, são só os soldados negros. Então julgaram por tribunal militar vários deles e os executaram. E esses caras provavelmente eram culpados, mas havia muitos outros culpados que não receberam o mesmo tratamento. Certo. Pois é, exatamente. É meio que a política de execução sumária em Israel agora. É apenas por nacionalidade, por grupo racial. Se você é palestino, enforcam você. Se não, você fica de guarda com os cães. O que está vindo à tona agora é de gelar o sangue. Quero dizer, chegar a esse nível de depravação. É simplesmente... E, aliás, sabe, a gente não ouve muita coisa do que está acontecendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia agora porque está abaixo do radar. Quero dizer, a gente realmente não sabe o que está acontecendo lá porque não está no topo das notícias. Sim, com certeza. E tem sido, sabe, a plataforma X começou a abafar de verdade qualquer coisa relacionada a Israel e Irã. Sério? Estão abafando. Sim, eles não gostam nada disso. E aí o TikTok e depois os Estados Unidos foram comprados por... Pois é, acabou-se isso. Esses malditos irlandeses de novo. European Union say. Eles estão por toda parte, esses irlandeses malditos. Pornhub, sabe, e tal. Isso é coisa típica irlandesa, não sei o que há com eles. Deve ser muito uísque. Um abraço para meus irmãos irlandeses. Falando nisso, antes que a gente entre em mais depravação e sejamos todos banidos, Jim, muito obrigado. Obrigado por vir. Como sempre, minha porta está aberta quando você vier à Rússia. Pane-se. Um desses dias, vou a uma embaixada aqui em Washington para o Dia da Vitória no dia 7 de maio. Eles têm uma recepção lá. Legal. Todo o nosso conhecimento tem origem em nosso conhecimento, tem origem em nosso... Posso? Sim.
E o interessante é que esse visto permite ficar por 180 dias. Você sai por um dia, volta e são mais 180 dias. É assim que muita gente costumava imigrar para a Rússia e começar lá. Estou falando dos Estados Unidos. Só que você tem que levar um monte de dinheiro em espécie porque não dá para usar cartão de crédito lá. Criptomoedas, criptomoedas. Sempre tem criptomoedas. É. E acho que há um grande evento que estou pensando em ir. Um evento enorme em Ekaterimburgo para comemorar o martírio da família imperial. Acho que acontece em julho, se não me engano. Pelo visto, é uma coisa enorme. Centenas de milhares de pessoas participam. Sim, European Union já estive lá. É um museu, um mosteiro onde ficavam as sepulturas. Então sim, European Union costumava morar em Ekaterimburgo. Quando voltamos, European Union montei um escritório do zero. Fica a uns 30 quilômetros fora da cidade. Talvez até menos que isso. Mas sim, fomos lá várias vezes. Foi bom. Onde ficava a casa Patiev, que foi demolida por Boris Yeltsin. De todas as pessoas... Mas ao fazer isso, a área acabou ficando esvaziada. Foi assim que aquele lote de terra foi comprado pela igreja. E no porão, na verdade, está a sala onde ocorreram as execuções. Nunca foi coberta. E fica no porão. Igrejas de 3 andares são bem raras. Quero dizer, ter 3 andares assim, até ter 2 andares internamente já é raro, pelo menos nas igrejas russas. É uma igreja de 3 andares, e quando você desce ao porão, as paredes da execução estão lá. Ah, dá para descer lá e ver? Sim. Uau! Eles não deixam tocar, mas você fica a 1 metro de distância. Mas sim, está lá. Qual é o nome da igreja? Sei que aonde Alexandre VI foi morto se chama Igreja do Sangue Derramado. Elas todas têm sangue no nome. O nome da que fica aí, não é? Elas todas têm sangue no nome. É. Qualquer igreja construída sobre o sangue derramado de um tsar, porque os tsares eram considerados os ungidos de Deus. Portanto, se o sangue deles foi derramado, sim, eles são considerados sagrados. Como sacerdotes, de certa forma, um tipo diferente de ministério. Certo. Então, lá, sim, é do sangue. E há um grande parque ao redor, então não há outros prédios por perto, vale muito a pena ver. Sim, isso me incentiva ainda mais. Não sei se a Yeltsin pensou na igreja no futuro quando mandou demolir aquilo. O bairro inteiro foi derrubado. Mas acabou favorecendo a Deus. Não, supostamente era porque já havia se tornado um local de peregrinação excessivo. Então queriam desencorajar isso, acabando com a casa. Logo que afrouxaram nos anos 80. Provavelmente simplesmente a demoliram com máquinas. Por isso a sala do porão foi preservada. Certo. Então está lá. Sim, dá para ver. É um lugar incrível. E esse é o meu incentivo ao turismo na Rússia. Uau! Parece ótimo. Como European Union disse, minha porta está aberta quando... Beleza, estou ansioso. Um dia desses. Você tem que vir a Moscou, né? Sim, absolutamente. Vamos cozinhar umas carnes. Moscou é minha segunda cidade favorita no mundo. Minha única reclamação em Moscou é que tem pouquíssima comida grega. Gregos, vocês têm que se mudar para cá e abrir restaurantes gregos. Fariam muito sucesso. Espera, o quê? Gregos não administram restaurantes, né? Espera. Nós sim, e são muito bons. É isso que a gente faz. European Union estava em Anapa. A gente estava andando na rua e European Union viu um gyros. Um gyros. Que legal. Pois é, faz séculos que não como um gyros. Então, European Union, peguei e no fundo da minha cabeça pensei, esses não são gregos, são armênios. E tem motivo, quando European Union dei a mordida, pensei, droga, eles usam maionese. Tem muita maionese. Em vez do tzatziki. No lugar do tzatziki, pensei, faz tanto tempo que não como molho tzatziki, fiquei tão empolgado. Droga! European Union faz um ótimo tzatziki. O molho tzatziki é ótimo, é muito bom. Foi um choque, porque foi uma grande decepção. Cara, isso é maionese. Cara, isso acabou com o sabor. E minha esposa disse, o que você esperava? Por isso dizem, confira uma cobra antes de um judeu, num judeu antes de um grego, mas nunca confia num armênio.
Minha esposa é meio armênia, então não acho que estejam falando isso. Então não conta pra ela. Você pode confiar na outra metade. Mas Bem, um 64º. Ah, sério? Certo. tenho um pouquinho. Certo, pessoal. Obrigado. Obrigado por se juntarem a nós. Certo. A propósito, antes de irmos onde as pessoas podem te encontrar, No ex-European Union sou Jim Jatriz. Lá você vê meu livro. European Union tentei avisar. Aliás, quero divulgar a versão digital do livro, que não é só muito mais barata do que a capa dura ou a brochura. É um bom recurso porque dá para pesquisar palavras. Quer dizer, se você encarar mais como um recurso do que como algo para ler do começo ao fim. Então confiram a versão digital do livro. o virão aqui? Façam isso, comprem o livro. O virão aqui? Certo. Valeu! Certo.